Apresentamos Antropologia Bíblica, com o professor Daniel Lima, teólogo bacharel e psicanalista. Instinto de número 3, aquisição. Bom, pessoal, esse instinto lá no texto vai dizer o seguinte: Deus ele dá uma liberação para que o homem ele possa comer da erva do campo, de tudo aquilo que cresce na natureza, né? Nesse primeiro momento, essa ordenança é aplicada apenas à vegetação, não é? Até aquele momento não tinha sido liberado ainda a ordem para consumir carne, né? Então o texto ele enfatiza acerca daquilo que é dado. Imagine, a aquisição é dado, ou seja, o homem ele recebe algo. Então isso se torna um instinto, um impulso natural, ou seja, nós começamos a querer adquirir coisas. Isso se torna algo instintivo. Então todo ser humano ele vai querer adquirir algo, mesmo que o que eu acredito ser algo válido para se tornar uma aquisição bacana, né? De repente não é a mesma coisa que você pensa. Por exemplo, de repente eu penso que eu acumular imóveis é algo benéfico, mas para você, de repente, você ter um guarda-roupa com as melhores roupas de grife, né, da moda, é algo mais interessante. Esses impulsos, eles são movidos e são influenciados. Nós vamos falar isso futuramente, né, em outras aulas, não sei se vai dar para nós falar especificamente nessa aula, mas eu vou dar já um parecer para você estar mais ou menos ligado. Esse instinto está muito ligado também a interferências externas, cultural, social, né? É daquilo que é imposto para nós como condição para equalizar a necessidade disso. Então nossos instintos eles não podem ser controlados, mas eles podem ser direcionados para uma direção onde favorece nossa sobrevivência. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então o instinto de aquisição é que todos nós queremos adquirir algo, seja lá o que for. Mesmo aquela pessoa que fala, eu não sou materialista, eu não quero nada. Entretanto, ele vai querer alguma coisa, nem que seja o seu alimento, nem que seja o seu vestuário, nem que seja o básico, mas ele vai querer algo. Então isso é instintivo, voltado à sobrevivência da nossa espécie, ok? Então, instinto número 3, aquisição. Vamos para o próximo. O instinto de número 4, instinto de alimentação. Você se alimenta de forma instintiva, você tem um impulso para ir se alimentar. Esse impulso, ele é mais forte do que você não consegue controlar. Você no seu estado de saúde normal, com o seu funcionamento cognitivo dentro da normalidade, você não consegue virar e falar, eu vou abster de comida e por um longo período. Não, se não houver uma interferência externa para cooperar para esse tipo um suprimento, algo que te garanta o fortalecimento do seu físico, né, para suportar longos períodos sem esse instinto, você morre, porque o seu corpo começa a entrar em colapso por falta dos nutrientes necessários de sobrevivência. Então, o instinto de alimentação, ele é um impulso que te leva a se alimentar, mesmo que você não queira, digamos que olha, hoje eu quero ficar sem comer, né? O seu corpo ele vai entrar em estado de alerta. Se não tiver uma interferência externa, como eu digo, um suporte, né? Seja um suporte de uma mentoria, ou seja, um suporte de algum tipo de medicamento, algum tipo de recurso, né? Que venha preencher essa parte do seu cérebro de enviar esses códigos para o seu corpo de se alimentar. Você não consegue ter um longo período sem esse instinto, sem ficar sem se alimentar, né? Então a gente se alimenta por instinto. Instinto de número 5 é o instinto de afeição. E esse instinto ele tem algumas peculiaridades. Primeiro, os benefícios que ele trazem. É por meio dele que nós convivemos, por exemplo, em sociedade. Nós conseguimos nos relacionar com pessoas, se aproximar de pessoas, criar vínculo com pessoas. É por meio da afeição. Criar vínculos familiares, gerar família, criar laços, né? Está vinculado à afeição, é o instinto, ou seja, a pessoa que tem algum distúrbio, que tem alguma parte funcional do cérebro em mau funcionamento, né? Seja por qual motivo for, e acaba privando de socializar, de interagir com pessoas, ele acaba não sobrevivendo, porque isso aqui faz parte de um instinto que garante a sobrevivência do ser humano.
Então, ou seja, o instinto de afeição é uma necessidade do ser humano. Então, todo ser humano precisa criar laços afetivos, né? Se afeiçoar a pessoa, seja a um cônjuge, seja a um amigo, seja a família. Isso aqui faz parte de uma necessidade básica da vida, né? E por último, o instinto de comunhão. Como é que funciona esse instinto de comunhão? Esse instinto de comunhão, ele está ligado à comunicação. Então, ou seja a comunicação em seres da mesma espécie, como está ligado também à comunicação ao senso do divino. Quem lembra disso aí? Nós falamos em aulas anteriores, né? A necessidade humana de se conectar a um ser divino, um ser que transcende a sua inteligência, as suas capacidades, né, ao seu equilíbrio emocional. Então tudo aquilo que está ligado à transcendência do homem, né, está ligado ao instinto de comunhão. Todo ser humano, desde os primórdios, vamos olhar os primeiros habitantes da Terra, até em geração, né, vamos ver todas as tribos, todas as pessoas que foram surgindo, os povos que foram surgindo, todos eles estavam afeiçoados ou ligados a um tipo de divindade, né? A um tipo de ser que transcendia o seu intelecto, que transcendia suas capacitações. E tudo isso está ligado ao instinto de comunhão. Ter comunhão com o próximo, comunicar com o próximo, mas ter necessidade de se comunicar com o ser que transcende a existência, né? Que justifica ou que esclarece as dúvidas que nós não conseguimos esclarecer com o nosso próprio intelecto, com as nossas limitações. Então veja bem, esse instinto é bastante interessante, porque veja bem, por exemplo, quando você não tem um referencial ligado a um senso divino, você perde os seus padrões básicos, éticos e morais. Você se perde dentro da realidade da sociedade, por exemplo, né? Aquilo que nos faz sermos pessoas, vamos dizer assim, que andam na linha, né, que segue as regras, é justamente esse instinto. É o instinto que nos traz um filtro do que é certo e do que é errado. Segundo Freud, nós já falamos, é a divisão do cérebro entre o id, o ego e o superego. Entretanto, na teologia, a gente compreende isso como um instinto de comunhão, a necessidade que você tem de buscar conceitos éticos e morais baseados num ser que transcende a nossa existência. Por exemplo, como que eu imaginaria que seria a conduta de Jesus? Não é? Como que Jesus agiria nessa hora? Então, os padrões que nos ligam a um senso ético e moral está ligado a Jesus. Então, nós conseguimos ter um caminhar refletindo aquilo, né? Refletindo aquilo que são os nossos ideais e as nossas convicções. Perfeito? Bom, pessoal, então esses são 6 instintos. Agora eu quero falar de um assunto que vai fazer um total sentido agora para vocês, creio eu, né? Mas na dúvida vocês encaminham lá, tá bom? Bom, pessoal, esses instintos, quando foram atribuídos ao homem, eles foram atribuídos em perfeito equilíbrio. Ou seja, por quê? Porque esses instintos, eles tinham a atuação do Espírito de Deus. Vou colocar aqui, ó, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo no homem, né, faz com que todos esses instintos ajam em harmonia, em perfeito equilíbrio. Então, ou seja, a pessoa que tem o instinto, o ser humano com o instinto de domínio em perfeito equilíbrio, qual seria a atuação dele? Não seria aquela pessoa gananciosa, seria uma pessoa que agisse por suprindo a sua necessidade básica, aquilo que seria o necessário para a sua sobrevivência. Por exemplo, eu preciso de uma imensidão de terra, sendo que para mim sobreviver, eu preciso ali, minha família vai aumentando gradualmente, eu preciso que a minha família esteja ocupando um território onde eles consigam ter a casa deles, a vida deles, né, consigam criar uma estrutura para poder continuar gerando, entende? Então isso é uma visão de um domínio perfeito. Como é a interferência do pecado, eu vou colocar aqui embaixo que é o pecado. O pecado faz com que a presença de Deus, que gera o equilíbrio nos instintos, se afaste, né? Então o que vai acontecer? O ser humano vai começar a ser influenciado pelos seus próprios ideais, pelas suas próprias convicções, por aquilo que a sua alma entende e capta da realidade, as percepções cognitivas da realidade com a interferência da alma, da sua própria consciência.
Então, ou seja, se a sua própria consciência ela se baseia em experiências, então como é que eu posso pegar um adolescente e falar com ele, para ele gerir um domínio territorial? Ele vai querer agir por vaidade, correto? Então ele vai querer ter o maior número de conquistas, ou então ele não vai querer ter nada, ele vai ter um distúrbio, ele vai ter um desequilíbrio para atuar no instinto de domínio. Então esse desequilíbrio ele é causado pelo pecado, entende? O pecado faz com que o espírito que gera o equilíbrio se afaste, então entra a questão do eu para tomar conta ali, para atuar de forma livre, entre aspas, nas decisões. Então a pessoa que tem o instinto de domínio em desequilíbrio, ela tanto vai ser uma pessoa obcecada por dominar, ou seja, é aquele líder arbitrário, imperativo, aquele cara que quer chegar, quer impor as regras, quer que aconteça, se não for do jeito dele não dá, que é uma pessoa bem e obcecada pelo poder, né? Geralmente esses traços correspondem à pessoa que apresenta um desequilíbrio para o lado excessivo, né? E já tem aquela pessoa que apresenta desequilíbrio para o lado bem abaixo da média, bem abaixo do equilíbrio mesmo. Seria aquela assim, tudo ela se abstém. Poxa, tem que ter, quem que vai, dentro de um casamento ela se abstém do poder da casa, dentro do trabalho ela se abstém de responsabilidade, dentro da sociedade ela se abstém de cumprir as regras. Então tudo isso são falhas ligadas a isso aqui. Por exemplo, você deixa de pagar um imposto para a sociedade. Então você está agindo sem exercer o seu domínio social. Por quê? O cidadão que paga os seus impostos em dias, ele exerce um domínio social, ele tem uma autoridade como cidadão. Mas se ele não cumpre os seus deveres legais, então ele está sendo influenciado pelo pecado a agir de forma errada, entende? Então ele não vai ter o mesmo poder de voz, poder de atuação, e acaba sendo cada vez mais excluso, né, da onde ele poderia exercer um tipo de domínio, percebe? Então, isso está ligado a esses fatores, né? Agora vamos falar um pouco sobre o instinto de reprodução. E isso aqui é bastante problemático. Por quê? Uma pessoa que tem um instinto de reprodução em desequilíbrio, ele vai se inclinar para as piores barbaridades ligadas ao sexo. O estupro, a masturbação, a pornografia, né? Vamos ver o que mais? O adultério, né? A prostituição. Então assim, tá tudo muito ligado à depravação da pessoa. A pessoa ela acaba perdendo sua identidade, né? o seu equilíbrio moral e ético ali, né? Dentro de uma sociedade, porque ele acaba se corrompendo para o lado do pecado e perdendo, né? Os seus valores, as suas diretrizes, os seus padrões éticos, vamos dizer assim, né? E isso acaba influenciando em vários fatores, nos fatores psicológicos da pessoa, por exemplo. A pessoa se sente minimizada dentro da sociedade, se sente inválida, se sente incapaz de exercer uma posição de responsabilidade ou de importância na sociedade. Ela acaba se auto-excluindo, e isso é causado pelo esse dano que é refletido nela por causa de um desequilíbrio causado pelo pecado, entende? E há também a questão tanto do excessivo como daquele que está abaixo da média, que é aquela pessoa que não se abstém do sexo de qualquer maneira, não quer de forma alguma se relacionar. Existe até um tipo de fobia que é a fobia sexual. A pessoa não consegue ter relações sexuais, ela não consegue ter nenhum tipo de vínculo sexual. E quando a gente fala em questão do sexual, né, da sexualidade em si, a gente sabe que a sexualidade não está totalmente ligada ao ato de reprodução, já que a gente sabe que hoje em dia o pecado já interferiu nisso. Porque antes, logo no início, a intenção de Deus era que o pecado fosse algo para gerar. Então a união de seres da mesma espécie, de gêneros opostos, era para gerar filhos. Esse era o padrão lógico de Deus. Essa era a fundamentação. O ato sexual era para isso. Entretanto, muito se perdeu, né, com a interferência do pecado. Por exemplo, o homossexualismo, né, que é um pecado, a questão das práticas mais absurdas, envolvendo até mesmo um casal hétero, né, como tipo de relações que não são coerentes com esse propósito. Tudo aquilo acaba gerando uma curva, né, voltada para o interesse próprio, ou seja, para satisfazer o meu eu, para satisfazer a minha vontade, eu acabo abrindo mão de princípios e valores que são ligados ao eterno, que são ligados a Deus, entende? Para buscar minha satisfação pessoal. Compreende, pessoal?
Então isso aqui hoje em dia é algo que está impregnado na sociedade e é algo que você vai trabalhar muito como terapeuta com esse lado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem problemas ligados à área emocional, muitos fatores estão ligados à sexualidade, ao ato da reprodução, ao ato sexual, que estão incoerentes com os padrões de normalidade segundo a teologia, né? Então, para que isso encontre o equilíbrio, né, é necessário você ter abordagem. Você não vai chegar numa pessoa, por exemplo, e vai condená-la pela sua orientação sexual. Isso não existe, né? Isso não existe num conceito ético, moral, de forma alguma. Não temos autonomia para atuar dessa forma. Entretanto, a gente sabe que uma das disfuncionalidades que estão ocorrendo no seu íntimo, alguns problemas que estão gerando no seu interior, né? Algumas indecisões, né? Alguma insegurança, o senso de incapacidade na sociedade. Então, tudo isso está vinculado a esses padrões. Tipo assim, é como se você descobrisse onde está o erro. Então você não vai condenar a pessoa pelo erro dela, mas você pode orientá-la de forma técnica, né? Sem infringir a orientação dela, infringir o direito dela de exercer aquilo que ela acredita. Certo, pessoal? Pessoal, aquisição entra no mesmo contexto. Uma pessoa que tem o instinto de aquisição em desequilíbrio, ele tanto vai querer, ele nunca vai se saciar com nada, acabou de comprar um carro, nossa, não tá bom, quero comprar outro. Ou quero trocar o meu, nunca vai parar com nada, né? Ou a pessoa nunca consegue parar com nada, ele sempre vai querer ser um acumulador. A todo momento ele vai querer adquirir, sempre ter muito desnecessário a sua necessidade, né? Então entra no desequilíbrio ao excessivo, né? E aquele que está abaixo da média é quando a pessoa ela quer o mínimo do mínimo do mínimo. Então, ou seja, ela nunca quer, não vou fazer uma dívida para adquirir nada, não quero entrar em dívida, eu não quero, mas sim de forma muito abaixo da média, a pessoa não quer, né? Então isso também acaba sendo um impacto causado pelo pecado. Vamos lá. Alimentação, a gente já conhece, uma pessoa que tem esse instinto em desequilíbrio, ou ela vai consumir alimento demais, desnecessário ao seu corpo, não sei se você sabe, né? Mas o nosso corpo ele tem a capacidade de suportar 24 horas sem se alimentar. Então, ou seja, uma alimentação dentro dos padrões nutritivos que seu corpo precisa, sendo feita no intervalo de horário de 24 horas, não vai causar dano ao seu corpo. Pelo contrário, o seu corpo vai começar a desenvolver, ao invés dele concentrar energia para digerir o alimento que você está consumindo, ele vai concentrar essa energia para curar enfermidades que possam estar surgindo no seu corpo. Por exemplo, o alimento excessivo ele vai gerar doenças como diabetes, obesidade, pressão alta, dentre outros problemas que acabam sendo desencadeados pela questão alimentar. A falta dele do mesmo jeito. Se você se abstém, vem a desnutrição, vem alguns problemas, a diabetes também interfere nesse ponto. Então, muitos outros fatores são causados. Um dos principais fatores de problemas fisiológicos, de enfermidades fisiológicas, estão ligados à alimentação. Né? Existe uma família bastante famosa, Rockefeller, acho que é os Rockefeller, se eu não estiver enganado, um deles são os Rockefeller, que foi essa família que introduziu a alimentação 3 vezes ao dia, né? Foi ela que introduziu esse hábito alimentar de se alimentar mais vezes ao dia. Antes deles, não existia essa cultura, né? Antes dele, pessoas cumpriam esse segmento. Se alimentavam uma vez por dia, no máximo 2, né? Se levantavam mais cedo, porque o seu corpo não se tornava, o seu organismo era mais preguiçoso, né? Então ele tinha disposição para levantar mais cedo, para praticar uma atividade, para iniciar suas atividades do trabalho mais dispostos, né? Então a má alimentação interfere em tudo isso. Inclusive você como terapeuta, você vai atuar numa área bastante de referência nesse âmbito, né? Que é o bem-estar humano. O terapeuta também atua na questão do bem-estar. Então você vai tratar uma pessoa que está com a autoestima baixa. Poxa, eu faço dieta, eu faço academia, eu me esforço, mas eu não estou bem com o meu corpo, eu não me sinto feliz com o meu corpo. Então você já sabe detectar a raiz daquele problema, entende? Você sabe de onde surgiu. Então você só tem que ter as técnicas corretas, a abordagem correta para poder você tratar aquele problema da raiz, né? Orientar aquela pessoa para que por meio da iniciativa dela, ela consiga tratar aquele problema. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil você voltar a ter um hábito que seja saudável e coerente ao seu bem-estar. Isso porque depois da família Rockefeller, igual eu falei,
se tornou algo cultural. Até a mídia te influencia a se alimentar, todos os canais de comunicação te induzem ao alimento, já acaba de alguma forma introduzindo em você a necessidade de se alimentar mais vezes. Então a gente sabe onde está o problema, só que a dificuldade da sociedade é aderir aos métodos que vão gerar um bem-estar para se curar. Mas nós, como terapeutas, sabendo disso, nós sabemos exatamente como iniciar uma abordagem, como entregar um resultado sem que comprometer a sua integridade como profissional. Agora nós vamos falar um pouco sobre a afeição. Isso aqui é bastante interessante também. Por quê? Quem tem esse instinto de afeição em desequilíbrio, ou ele vai ser uma pessoa excessiva em querer ter afeição, ciumenta, obcecada pela outra, né? Tem aquela obsessão que é ter ela a todo momento, ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar, ninguém pode se aproximar, ou é obcecado, ou então ele não tem nenhum tipo de vínculo, ele tá com uma pessoa, mas ele não tem vínculo nenhum. Isso se estende a filhos, a pais, a primos, né? Tem pessoas que têm uma relação muito boa com o seu cônjuge, mas não consegue ter vínculo com seu sobrinho, com seus irmãos, com seus primos, né? Mal se comunicam entre família, né? E acham que isso é normal. Não é normal, família só enquanto é criança, depois se cresce cada um, mas isso não é algo normal, não é algo que deveria ser tratado com normalidade, porque infringe diretamente o conceito, né, a estrutura instintiva atribuída por Deus, né? Nós precisamos nos comunicar, interagir, ter vínculo, criar afeição, né? E quando a gente percebe que não está tendo isso, é interferência justamente do pecado. Tem algo que está por trás ali que está impedindo a pessoa de criar um vínculo, né? E isso é a atuação do pecado, a verdade é essa, né? Vamos lá. E por último é a comunhão, o instinto de comunhão. O instinto de comunhão, ele tem uma particularidade bastante interessante, porque ele pode tanto te ligar a pessoas, né, se criar comunicação, e quando você deixa de comunicar com pessoas, você acaba perdendo o seu senso de realidade, de identidade. Então você acaba se tornando uma pessoa paranoica, ou você acaba se tornando uma pessoa antissocial, ou um ou outro, você começa a inclinar para esses lados. E quando a pessoa conversa demais, né, já se torna algo chato de conviver com a pessoa que fala muito. E ligado agora à transcendência, algo mais espiritual, uma pessoa que tem muitas crenças, ela não tem crença nenhuma. E uma pessoa que não tem crença nenhuma, o famoso ateu, ele acaba tendo um tipo de crença, né? Então tudo isso está ligado ao instinto de comunhão. Ou seja, eu quero acreditar, mas não deu certo aqui, eu vou acreditar aqui. Ah, não deu certo aqui, eu vou acreditar ali. Então esse tipo de crença que varia, que oscila, né? Não é uma crença também saudável, está ligado ao pecado. Você não consegue ter uma conexão direta com Deus, né? A Bíblia vai falar que Jesus ele é o caminho e que só chega ao Altíssimo, só chega ao Pai por meio dele. Então, ou seja, você vai procurar outros caminhos, você vai procurar outras direções, mas só existe um caminho, né? Então você sabe que o caminho está ali, mas você prefere tentar por outro lado, né? Eu vou tentar achar outro recurso, né? E acaba que você fica perdido sob a atuação do pecado. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula, né? Posterior a essa aula, nós iremos fazer a introdução, dar continuidade à introdução da psicanálise, né? Falando sobre o modelo de Carl Jung, né? Um dos influenciadores, né, da psicanálise, e foi aluno de Freud. Nós vamos aprender bastante coisa, vai ser bastante interessante essa aula, tá bom? Então aguardo vocês, já vão se preparando, vamos ter avaliação no meio de semana, vai se organizando para que tudo corra bem, beleza? Deus abençoe e até mais.